Vamos nós agora para Marcos, capítulo de número 7. Nos acompanhe. Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus conservadores da tradição dos antigos não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. Quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas hão que receber para observar, como lavar o corpo e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em verdade, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Diziam-lhe: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardar a vossa tradição, porque Moisés disse: honra teu pai, a tua mãe, a quem maldizer, ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vos dizes: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é oferta do Senhor, nada mais lhe deixas fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. É chamado outra vez a multidão e disse-lhe: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou na casa dos seus discípulos e interrogava acerca dessa parábola. E ele disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem e não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Meu Deus. A mulher cananeia. Levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Sirofenícia, da nação e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então disse-lhe: porque estas palavras vai ao demônio. Então disse-lhe Jesus: porque essas palavras vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Cura de um surdo e gago e Decápolis. E ele, tornando a sair os termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. Tirando-o à parte entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos,
cuspindo, tocou-lhe na sua língua. Levantando os olhos do céu, cuspiu e disse, suspirou e disse, Efata, isso é, abre-te. E logo se abriu os ouvidos e a prisão da língua se desfez. Falava perfeitamente e ordenou-lhe que ninguém o dissesse. Mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira dizia, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Quanto mais ele falava para não falar, mais o povo divulgava. Porque é assim o Senhor. Ele não precisa de marketing para divulgar o seu nome. O próprio povo fala do que ele fez, como ele fez na sua vida e fez na minha. Deus abençoe.